Deus por isso. Abra sua Bíblia, meu irmão. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 4. Nós estamos numa série importantíssima em cima do nosso lecionário nesse tempo, que é um tempo que nós chamamos da estação da criação, e nós temos adotado isso como um calendário, como referência formativa para essa igreja. Nós estamos refletindo sobre vários temas associados à criação. Então, aqui já foi trabalhado o tema do cosmos, já foi trabalhado o tema da imagem de Deus, o homem como imagem de Deus. Hoje vamos falar sobre o mandato social, comunidade, vamos falar sobre cidade. E o nosso lugar e o nosso papel como povo de Deus na cidade. Jeremias 29, verso 4, apenas até o verso de número 7. Vamos ouvir o profeta. Assim diz a Escritura, a palavra de Deus. Leio aqui na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão que você tem em mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Ela é muito séria, muito rica. Tem excelentes notícias na tua palavra. Também tem firmes admoestações dirigidas aos corações desobedientes, exatamente como é o nosso. Por isso precisamos ouvir a voz do teu Espírito hoje. Precisamos que o Senhor nos ajude, me ajude a não atrapalhar a tua palavra, Pai, e não ser tropeço para aquilo que tu desejas falar ao teu povo. Nos dê inspiração e graça, aquele que comunica, aquele que discerne e ouve, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor lhe designou, como escritura inspirada por Deus, apta para ensinar, para repreender e para corrigir corações que carecem de uma boa notícia. Anuncia, Senhor, a tua palavra a nós hoje. É a nossa oração como povo de Deus em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a escritura sagrada. Essa é a profecia de Jeremias. Sim, gente, Jeremias. O profeta, o Jeremias, que foi o profeta do exílio. Profeta do e que anunciou e testemunhou o exílio acontecendo na Babilônia. Sim, irmãos, me refiro aqui a eventos que aconteceram por volta de 538 a.C. Foi quando Israel foi levado à Babilônia e ali ficou exilado por 70 anos. Irmãos, por que 70 anos? Isso pode parecer um número aleatório, mas como muitos números na Bíblia, isso não é nada aleatório. Se você for ao final de 2 Crônicas, final da obra de 2 Crônicas, lá você vai encontrar a informação de que Israel, durante 490 anos, não observou o ano sabático. Não sei se você sabe o que é o ano sabático, era uma ordem expressa de Deus em Levítico 25, que dizia que os israelitas deveriam dar descanso à agricultura e à terra a cada 7 anos. A cada 7 anos, durante um ano, o 7º ano, Israel não podia arar a terra, não podia colher nada, a não ser aquilo que naturalmente a terra produzia. Israel ficou 490 anos sem deixar a terra descansar. Aí é um cálculo econômico, viu, Diego? 490 anos dividido por 7, um saldo devedor de 70 anos. 70 anos sem a terra descansar. Então Deus forçosamente tirou Israel da terra, os colocou na Babilônia, para que a terra pudesse pagar a sua dívida, o seu débito, durante 70 anos. Sim, as razões foram mais complexas do que isso. Israel vai para o exílio também porque desobedeceu a lei do Senhor, porque idolatrou, porque os reis se corromperam, a injustiça tomou conta da terra. Então Deus, de alguma forma, estava disciplinando Israel. E naquele momento, Israel experimenta basicamente o exílio de Adão e Eva, que nós falávamos aqui alguns domingos atrás. Falamos aqui sobre casa,
falávamos aqui sobre identidade, o cosmos, falamos aqui sobre habitação, e agora nós estamos falando sobre cidade. Sim, irmãos, cidade. Existe uma teologia da cidade, existe uma reflexão cristã sobre o nosso lugar na cidade dos homens. E esse é o tema da nossa mensagem, entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Sim, talvez nós como cristãos, formados em uma certa espiritualidade, que dava muita ênfase na individualidade, na particularidade da sua relação com Deus, talvez você tenha perdido esse senso, o senso de que nós pertencemos a uma comunidade e que nós pertencemos a uma cidade. E isso tem razões históricas. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Muitos cristãos acham que ser cristão é buscar uma espiritualidade individualista com Deus. Isso é um vício da nossa espiritualidade evangélica. E tem um lugar histórico de onde nós aprendemos esse equívoco doutrinário. Estou me referindo aqui ao século XVII, um movimento muito importante na segunda geração da Reforma Protestante. Como vocês sabem, a Reforma é do século XVI, mas no século XVII, na segunda geração, surge um importante teólogo e pensador cristão chamado Jacob Spener. Quase ninguém conhece ele, mas muita gente já vive ou viveu a espiritualidade que começou com ele. Jacob Spener escreveu um livro sobre a piedade cristã em resposta ao momento em que os protestantes estavam se tornando muito nominais. Sim, os filhos que cresceram em igrejas protestantes e nasceram na igreja protestante estavam se tornando nominais na sua fé. O que significava isso? Olha, muita gente dizia assim, eu sou cristão porque meu pai era cristão. Então, está tudo bem, eu sou cristão também porque meu pai era cristão, eu sou protestante também porque meus pais eram protestantes. Mas você sabe, Deus não tem netos, tem filhos. Então, cada geração de cristão precisa ser anunciado o Evangelho, se converter ao Evangelho, ser batizado, fazer confissão pública, porque precisa individualmente cada cristão do Evangelho, é verdade. E esses irmãos, então, recuperaram a noção de que cada cristão deveria ter particularmente uma espécie de encontro de fé, uma experiência de fé pessoal com Jesus e com Deus. De certa forma, essa preocupação era autêntica e era legítima. O problema foi o que fizeram com esse movimento depois. Não demorou muito, isso virou uma ênfase muito particular em certos movimentos de avivamento que aconteceram na Europa e depois na Nova Inglaterra, na América do Norte, que eram chamados movimentos de santidade, que davam muita ênfase na experiência pessoal e privada de cada cristão com Deus. Daí, essa demanda que a gente às vezes não é muito consciente de que você precisa ir para a igreja e sentir um trem. Você precisa sentir um troço, senão o culto não foi espiritual. Essa demanda de que você precisa ter uma experiência. E aí você é movido por experiências e a igreja fica ansiosa, querendo fornecer cada vez mais experiências para que as pessoas tenham um encontro pessoal, individual. E aí você vem para o culto, eu já falei disso aqui na igreja, e aí às vezes tem aquele momento do ministro de louvor falar assim, irmão, feche agora os seus olhos, não se preocupe com quem está do seu lado, agora é o momento do seu encontro com Deus. Não, irmãos, o culto cristão é um culto comunitário, eu não posso esquecer quem está do meu lado, eu quero que ele adore a Deus comigo, eu quero que ele cultue a Deus comigo, ele é parte de um plano e de uma história em que eu sou apenas e mero coadjuvante junto com ele, e quem protagoniza essa história é Jesus, é o Senhor que encabeça essa jornada em direção à glória. Isso aqui não é uma experiência de consumo privado, de fé e de religião. Deus tem interesses comunitários, sociais, para redimir a sua igreja. Irmãos, mais do que salvar indivíduos, Jesus está constituindo um povo para o seu nome, uma nação santa, um povo sacerdotal. Essa é a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é que a nossa história é uma história de mais gente. É que a história do Evangelho, a história da salvação, o pastor Pipe pregou sobre isso aqui ontem, o nosso convidado aqui na igreja, da Ponte BH, e a gente descobre que a história da salvação é muito maior do que eu. Existe uma história que é muito maior do que nós. E às vezes, eventualmente, você vai passar alguma tribulação na sua vida, alguma dificuldade, você fica irritado, você fica reativo, aquela coisa meio infantil, egocêntrica, e você se esquece que às vezes o que para você é um incidente, é parte de um enredo, de uma história que todos nós fazemos parte, que conjuntamente fazemos parte.
E numa sociedade que se tornou crescentemente individualista e formatos de cristianismo excessivamente individualistas, é muito fácil você perder a noção de que a gente é um só corpo, um só espírito, uma só comunidade. É verdade, com particularidades, com individualidades, com dons que Deus entregou a cada um, mas não se engane, cada uma dessas dádivas e dessas particularidades monta um grande mosaico que dá testemunho da glória e da majestade de Jesus. O nosso cristianismo é muito maior do que o meu self, do que o seu self, do que o seu projeto privado de felicidade. E esse é o escândalo do Evangelho para você hoje, meu irmão. O escândalo do Evangelho é que o Evangelho não diz respeito a você, diz respeito a nós. Diz respeito ao povo de Deus, diz respeito à comunidade cristã, diz respeito à história de Deus para uma cidade. Deus não plantou essa igreja em Belo Horizonte para outra finalidade que não seja abençoar essa cidade e o seu entorno. Deus quer que esse evangelho saia dessas paredes, saia das nossas vidas privadas, saia dos nossos cômodos e alcance vizinhanças, amigos, vulneráveis, comunidades inteiras. É isso que Deus quer, essa é a missão de Deus para a cidade. Mas veja bem, como lidar com o fato de que existe uma teologia da cidade e a gente de repente encarar que isso diz respeito a mim? Porque, de novo, se a nossa espiritualidade é excessivamente pietista, autocentrada, você vai achar esse tema abstrato. Mas se você descobre o amor, e você descobre que a economia da cidade de Deus funciona diferente da economia da cidade dos homens, você vai entender que o chamado de Deus para você é muito mais do que aquele projeto empacotado de classe média que você quer ser feliz, conquistar bens, se satisfazer, encontrar felicidade e ver no outro sempre uma ameaça para os seus sonhos privados de alegria e gozo nesse mundo terreno. O nosso chamado é para olhar para fora, meus irmãos. Mas para olhar para fora, a gente precisa encontrar um bem que é maior do que a gente mesmo, para a gente ter a capacidade de amar e servir o outro. Veja bem, meus irmãos, acabamos de ler um texto de um profeta que fala e instrui para o povo de Israel como eles deveriam se comportar enquanto estivessem longe de casa. Como eles deveriam se comportar numa cidade com um povo estranho, com uma língua estranha, com uma cultura estranha, com deuses estranhos, com ideologias estranhas. Era isso que estava em jogo aqui. Israel está indo para um contexto cultural diferente, um contexto e uma língua diferente, povo diferente. Como você se comporta enquanto cidadão da cidade de Deus? Como o povo de Jerusalém se comporta na Babilônia? Como o povo da cidade eleita se comporta na cidade da confusão? Sim, gente, confusão. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Babilônia quer dizer confusão. Caos. Bavel, em língua hebraica. Então, como o povo da cidade da paz deve se comportar na cidade da bagunça? Como o povo da cidade de Deus deve se comportar enquanto peregrina na cidade dos homens? Olha, o texto diz, o recado está claro: construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas. Levem isso menos a sério. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem o número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Está claro as instruções. Olha, observe, o chamado de um peregrino que se destina à cidade incorruptível é encarar a cidade terrena como um lugar de passagem, mas isso não significa indiferença em relação à cidade. Veja bem, primeiro eu preciso explicar para você o que é a cidade. Cidade não diz respeito a um lugar que é cheio de gente, necessariamente. O que caracteriza historicamente a cidade é a capacidade que a cidade tem de ser compacta e aglomerar pessoas em poucos metros quadrados. É isso que caracteriza a cidade. É um ajuntamento. As pessoas de uma cidade estão próximas. É gente muito próxima. Casas muito próximas. Compare com a vida do campo, você sabe disso. Eu brincava aqui alguns domingos sobre a nostalgia mineira, você lembra? Eu falava que o mineiro é assim, ele sai da roça, vai para a cidade, ganha dinheiro, para quê? Para voltar para a roça. É a nostalgia mineira, mas eu sei que essa é a nostalgia de muitos brasileiros também. Eu mesmo vim para Belo Horizonte, há 22 anos atrás, saí das belas praias da minha Cabo Frio, e muita gente pergunta até hoje, o que você está fazendo aqui?
Eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Não vou falar aqui, senão vocês vão ficar envaidecidos, né? Mas uma das coisas que me fizeram ficar por aqui é o mineiro. É o mineiro, é verdade. Mas, uai. E o pão de queijo, é claro, né? E uma mineira, é claro. Ô, gente, essa experiência de você sair do seu conforto, da sua língua, do seu sotaque, das práticas culturais, e você ir para um outro contexto e tal, você experimenta uma série de vulnerabilidades, você aprende coisas absurdas. Você aprende muito, você é enriquecido. Então, coisas boas que você traz da sua cultura, você enriquece com coisas boas de outra cultura. Quem já se mobilizou, já viveu em outros contextos, em outros países, em outras cidades, em outro contexto cultural, sabe do que eu estou falando. É o desafio. Porque a cidade ela é ambígua, né? A cidade ela tem essa ambiguidade. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive, porque eu nunca tinha saído do estado do Rio de Janeiro na minha vida, a primeira vez que eu saí foi para vir a Belo Horizonte. Você conhece essa cidade? Eu conheço. Foi a primeira vez, e eu fiquei andando, gente, naquele mato 040, era mato, vaca, boi. Aí apareceu uma cidadezinha, Juiz de Fora, aí depois mato, boi, mato, vaca, boi, cupinzeiro, aqueles cupinzeiros. Eu falei, gente, não é possível que tenha uma capital nisso aqui, não é possível. E de repente, né, você vê a Serra do Curral e aparece aquela cidade no meio do nada, da roça aparece uma cidade, Belo Horizonte. Olha que coisa legal, né? Interessante a perspectiva de quem, né, vem para a cidade. Eu falei, nossa, que cidade enorme. Eu fiquei assustado, né? Eu falei, como assim? Né, gente? Curral del Rei. Olha que coisa legal. Deus é bom. Irmãos, a cidade gera essa ambiguidade. Porque a cidade é um lugar que as pessoas vão por 3 razões, segundo Keller, no livro dele, Igreja Centrada, a Teologia da Cidade. A cidade é um lugar de segurança e estabilidade. É um lugar de diversidade e é um lugar de produtividade. Você fala assim, não, que cidade de segurança? Que isso? Como assim? Não, preste atenção. No mundo antigo, eu já visitei algumas cidades antigas, uma muito antiga, Jerusalém, e uma outra não tão antiga, mas medieval, Toledo, na Espanha. E são 2 cidades preservadas. As 2 têm características iguais, são cidades muradas. As cidades antigas, elas eram muradas, porque na parte externa era onde acontecia a vida do campo, fora da cidade. Agricultura, plantação. E lá dentro da cidade murada acontecia o comércio. Tudo que você produzia fora, você ia fazer o escambo e o comércio dentro da cidade. E por que ela era murada? Porque num eventual ataque de inimigos, corre todo mundo para dentro da cidade, fecham os portões, os soldados se posicionam nos muros para defender os cidadãos daquele reino. As cidades, elas tinham uma função realmente para segurança e estabilidade. E, de fato, nas cidades você tem polícia, você tem serviços públicos, saúde pública, você tem serviços próximos, onde se torna a vida relativamente mais segura. Imagina se você passa mal com uma doença raríssima no interior qualquer, né? Então, vir para a cidade tem os seus ganhos, tem suas vantagens. A cidade também, gente, é um lugar da diversidade. Você encontra culturas diferentes, pessoas diferentes, de contextos diferentes. Algumas diferentes demais, né? Mas diferentes. A gente tem a experiência, inclusive, hoje, nas grandes cidades modernas, não sei se você sabia disso, mais de 50% da população mundial hoje mora em alguma cidade. Não mora mais na roça. Só para vocês compararem, há 200 anos atrás, sabe quantos por cento da população global vivia em cidades? Apenas 5%. Ou seja, o nosso mundo é mais da metade, hoje, urbana. E a previsão é que daqui para 20 anos nós batemos 70% da população mundial em cidades. Ou seja, o desafio da tarefa missionária da igreja já é urbana. Daqui a 20 anos será mais ainda. Mas as cidades têm características muito peculiares. Por exemplo, as cidades globais, elas são conectadas. Um americano, você conversa com um americano, um europeu, em geral, ele às vezes nem sabe o que é Brasil, mas sabe o que é São Paulo. É louco isso, né? Sabe o que é Rio de Janeiro. Mas não fica assim, mas é na Argentina, no Chile? Isso acontece porque são cidades globais. E as cidades globais, elas têm conexões entre elas. Conexões eletrônicas, muito dinheiro circulando eletronicamente e muito fluxo de pessoas também. São os grandes aeroportos internacionais que se conectam. Agora, sabe o que é louco? É uma pessoa, por exemplo, que mora no interior do Egito, e uma pessoa que mora no Cairo, e uma pessoa que mora, por exemplo, em Dubai. Olha que coisa curiosa. Uma pessoa que mora em Dubai vive facilmente no Cairo. Uma pessoa que vive no Cairo vive facilmente em Beirute, capital do Líbano. Mas uma pessoa que mora no interior do Egito tem dificuldade para viver no Cairo.
Ou seja, as cidades globalizadas, elas são relativamente parecidas. Elas têm ritos parecidos. Tem um shopping, uma universidade, um teatro, um aeroporto, você circula, transporte público. É parecida. A cultura urbana ela é parecida em qualquer capital global do planeta. E isso é uma vantagem. Qual é a vantagem? Gente, vamos ser sinceros, quantas vezes você participou do domingo da igreja perseguida, ou culto missionário, e aí o missionário falou, olha irmãos, vamos orar pelo Afeganistão, porque é um país que sofre muita perseguição, os cristãos sofrem muito, vamos orar. E a gente ora e tal, isso era muito abstrato. Mas no mundo globalizado, Deus traz irmãos afegãos para dentro da nossa igreja. Não é interessante? Por quê? Porque são possibilidades que só é possível no mundo globalizado. Só foi possível porque eu tinha internet para contactar com irmãos de uma organização britânica que estavam detectando cristãos perseguidos no Afeganistão, e eu fiz contato, depois fizemos um contato lá com a embaixada, liberaram os vistos, os irmãos, a fundação comprou a passagem, os irmãos vieram e estão aqui com a gente. Antigamente, a gente gastaria grandes somas em dinheiro, às vezes para mandar um missionário, para aprender um idioma, ir lá, falar, e você descobrir que tem crente no Afeganistão. Olha que coisa mais interessante. E o Keller vai dizer que a cidade é isso. Ela é ambígua. Porque, por um lado, parece que ela é incrível, por outro, você fica tenso com a cidade. Porque ela tem tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo por metro quadrado. Tem graça e privação de graça o tempo inteiro acontecendo. De acordo com Keller, a visão bíblica das cidades não é nem hostil nem romântica. A cidade tem uma dupla natureza, porque ela é humanidade intensificada. É como se a cidade fosse uma lupa. Como tem muita gente feita a imagem de Deus caída por metro quadrado, então você vai encontrar na cidade tudo que é de incrível na graça comum e tudo que é terrível na pecaminosidade humana, ao mesmo tempo. É como se aqui a gente tivesse uma lupa e a gente visse o pior e o melhor da humanidade. Você vai ver obras de arte incrível, você vai ver circuitos culturais sensacionais, você vai ver gestos de generosidade sem precedentes, descobertas científicas, universidades fazendo pesquisa, o florescimento acontecendo em vários níveis, mas você vai ver depravação, violência, privação, desigualdade, favela, gente privada de acesso a recursos, todo tipo de maldade ao mesmo tempo. Porque o que a cidade é, senão um lugar onde nós vemos em relevo tudo que há de melhor e pior na humanidade. Por isso a cidade também é interessante. Por isso Atos dos Apóstolos vai mostrando a igreja plantando igrejas de cidade em cidade. E a estratégia paulina era muito interessante. Paulo só plantava igrejas em cidades estratégicas. Você não vê no texto de Paulo indo para a roça, plantar igreja numa fazenda, não tem. Aí você fala, porque Paulo era preconceituoso contra a roça? Não, é porque Paulo sabia que o impacto nas cidades faria com que das cidades saíssem os missionários orgânicos para o interior. Ou você nunca voltou para a roça para ver seus parentes lá? Sempre volta. E o que você leva? O Evangelho. Você leva a Boa Nova, você leva a Cristo, leva o que Cristo fez na sua vida. É o que geralmente acontece. É o que geralmente acontece. E esse é um padrão estratégico que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o desafio? O desafio é que nós, como igreja, precisamos nos encarar intencionalmente como uma igreja para a cidade. A gente precisa encarar isso como missão de cada membro da Igreja Esperança. Eu sou um enviado por Jesus para essa cidade. E a gente precisa ter uma relação mais significativa com a cidade. Porque, gente, a gente tem na Bíblia várias cidades interessantes. Cidades boas e cidades que não foram legais. Você tem Sodoma e Gomorra, que foi julgada por Deus, por causa da sua promiscuidade, por causa da sua apostasia. Nós temos Babel, que foi julgada por Deus porque era um projeto de rebelião contra Deus. A propósito, Babel é um nome hebraico para Babilônia. Ok? Era um projeto de tentar estabelecer um ambiente seguro, alternativo a um povo que foi exilado do Jardim do Éden. É isso que era Babel. Uma tentativa de construir uma civilização baseada na afirmação do seu próprio nome e na negação do nome de Deus. Mas nós temos homens e mulheres que foram chamados por Deus, por exemplo, para construir uma cidade chamada Jerusalém, está lá em 1 Reis 14, 21, a cidade que o Senhor escolheu para ali pôr o seu nome. A cidade de paz, trono de Davi, que Deus firmaria aliança para sempre, o lugar onde Jesus foi crucificado, de onde saiu a salvação até os confins da terra. Jonas, que foi enviado a Nínive com a mensagem de juízo, Jeremias, que testemunha o movimento de Jerusalém para o exílio, Daniel,
que foi para a corte babilônica, e apesar de estar no meio de um ambiente pagão, não comia das iguarias do rei, e orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, para não se esquecer qual era a cidade dele de verdade. Irmãos, como nós, enquanto homens e mulheres de Deus, destinados à cidade de Deus, a Jerusalém celestial, devemos nos portar na cidade dos homens, como os israelitas se portaram na Babilônia. Vamos viver a vida normal, ordinária. Fazer casas, fazer filhos, educar filhos, fazer cultura, para fazer pomar, cultivar jardim, manifestar a paz de Deus na cidade dos homens, mas com uma variável: sem devoção à cidade dos homens. É verdade que a cidade dos homens nos entrega muitos benefícios. Irmãos, e a coisa mais gostosa, quando eu morava em Belo Horizonte, era quando eu vinha aqui na igreja atender as pessoas de bicicleta. Sim, o pastor de vocês é louco, saía de Contagem e vinha para cá atender pessoas de bicicleta. No BRT, na pista do MOVE, com os ônibus piscando farol e buzinando atrás de mim. E eu fiz isso algumas vezes com uma alegria absurda, porque a coisa mais legal que tem de andar de bicicleta nessa cidade, eu não quero nem saber dos motoqueiros, dos ônibus, a coisa mais legal não são os tombos, é você ver a cidade, de uma perspectiva que você comumente não veria. Você já teve essa experiência de andar a pé pela cidade? Tem gente que não tem isso há anos, né? Porque eu tenho um problema com carro muito sério, tá, gente? Carro é um negócio que te isola da cidade. Você não consegue enxergar a cidade. Você não vê as lojas, você pode andar de carona um dia. Você que anda de motorista todo dia, anda de carona um dia, você vai se assustar. Fala assim, ué, mas como que eu nunca vi aquela loja? Como que eu nunca vi aquela casa? Como que eu nunca vi aquele museu? Eu nunca vi aquela galeria? E você tem uma relação nova com a cidade. E uma relação de amor pela cidade. O Keller fala sobre isso, que um cristão não pode ter uma relação de mero consumo da cidade. Você tem que olhar para a cidade e discernir que tem bens da graça de Deus nela. E tem que saber acolher esses bens, desfrutar desses bens, com gratidão, reconhecendo que a cidade também te desafia a perceber aspectos do Evangelho que em modo normal você não perceberia. Ao mesmo tempo, nós temos que ter uma percepção crítica sobre a cidade, porque nem tudo que a cidade faz é bom. Nem tudo que a cidade produz é saudável, é salutar. A cidade pode te adoecer. A propósito, a pandemia, basicamente, foi uma pandemia urbana. Uma pandemia dos grandes centros. Igor, como nos portar na cidade? Como pessoas comuns, criando conexões com pessoas comuns. Mas isso exige a gente reconhecer a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Como que a cidade de Deus funciona? Qual é a economia dela? E qual é a economia da cidade dos homens? Vou citar aqui Santo Agostinho, meu santo predileto, meu padroeiro. Estou brincando. Vou citar aqui Agostinho, para variar, no livro dele chamado Cidade de Deus, Civitas Dei. Olha que nome sugestivo. E ele faz uma comparação entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Olha o que ele diz, abre aspas. A cidade humilde é a sociedade de homens santos e anjos bons. A cidade orgulhosa é a sociedade de homens iníquos e anjos perversos. A primeira cidade começou com o amor a Deus. A segunda cidade começou com o amor próprio. Irmãos, essa aqui é basicamente a economia de 2 cidades distintas. Uma é fundada no amor próprio, na autoafeição. E é muito fácil perceber se você está sendo assimilado pela cidade dos homens ou se você é um íntegro cidadão e representante da cidade de Deus, mesmo habitando na cidade dos homens. Como saber isso? Basta você checar o seu coração. Se o seu coração funciona por uma lógica de autoafeição, de autorrealização, e que toda a sua ansiedade orbita ao redor do que você tem que fazer para você, sua felicidade, sua aceitação, a busca por aprovação alheia, saiba, o seu coração está cativo pela economia da cidade dos homens. Se no ambiente de trabalho, toda a relação que você tem com seus colegas do trabalho é de competição, de autoafirmação, de provar que você é bom, você olha para o outro como ameaça. Saiba, meu irmão, você está funcionando pela economia da cidade dos homens. Na cidade dos homens, como é dado ao amor próprio, nós não temos tempo de olhar para ninguém, porque todos são uma ameaça. Todos são uma ameaça.
uma ameaça ao meu sonho privado, à cidade que eu quero abraçar para mim, ao meu paraíso artificial, que eu achei que é legal, que alguém me vendeu na mídia, no Instagram, e eu falei, é por aí que eu vou caminhar. Mas de repente, Jesus te liberta dos influencers. E quando Jesus te liberta dos influencers, dos coaches, da autoajuda, você enxerga a cidade duradoura. A cidade cujo passaporte de entrada é o amor a Deus e não o amor a si próprio. E quando você descobre que o amor a Deus dá conta de você, sabe o que acontece? Você começa a enxergar gente carregando sacola pesada. Sabia disso? Eu vou te dar um exemplo. Eu sei quando meu coração está mal calibrado. Minha mulher chega do mercado com 300 sacolas à mão e eu não enxergo. Não sei o que acontece. Eu fico completamente míope. Quando eu percebo isso, tem aquela sacada, eu falo, não, meu coração está descalibrado. Tem que voltar para o Evangelho. Tem que voltar para Jesus, amar a Deus como supremo bem, parar de me autopreservar. Parar de encarar o problema do outro como uma ameaça ao meu conforto. Atenção, meu irmão, atenção. Atenção, porque às vezes o nosso coração está mais assimilado pela cidade dos homens do que a gente imagina. E a cidade dos homens tem um destino. O destino é o que está lá em Apocalipse capítulo 18, quando um anjo brada dos céus dizendo, caiu a grande Babilônia. A cidade dos homens tem data de vencimento. A cidade dos homens, elas estão prestes a sucumbir e dar lugar a uma cidade incorruptível que descerá dos céus. E até lá nós peregrinaremos nessa cidade como cidadãos de uma cidade incorruptível. E temos uma tarefa: cultivar pomares, construir cidades, fazer casa, dar testemunho, amar o próximo, nos compadecer. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, meus irmãos, se a gente estiver em outra economia, se a gente tiver um outro amor, não andar no mesmo ritmo da maioria. A gente tem que viver uma contracultura, irmãos, não tem jeito. Como peregrinos numa terra alheia, nós temos que ter uma contracultura e temos que amar um bem mais durável do que a gente mesmo, mais confiável do que as nossas próprias afeições. Irmãos, como cristãos, nós temos que ser um sinal da graça de Deus no meio ambiente que nós estamos, um testemunho para a cidade, um testemunho para os amigos de trabalho, um testemunho para os vizinhos. Irmão, atenção, é de uma estação dura agora. Se você é conhecido no seu condomínio como encrenqueiro e é membro dessa igreja, receba uma estação pastoral agora. Um cajado de pelúcia. O Guilherme que é bom de cajado de pelúcia, eu não tenho essa manha, eu não tenho essa sutileza. Meu irmão, minha irmã, se arrependa. Você tinha que ser um sinal de generosidade, um sinal da graça, um sinal da tolerância, um sinal do amor, um sinal da justiça de Deus, e não da justiça própria. Eu sei que às vezes dá raiva, o vizinho bota o fancão, bate na parede, você quer ir lá discutir, mas vai lá, conversa de leve, dá um jeitinho de conversar com mansidão, vamos tentar, dar a face a quem nos fere, andar mais uma milha com aquele que nos pede, vamos caminhar no Sermão do Monte, vamos mostrar que a gente pertence a outra cidade, vamos demonstrar que a gente pertence a uma outra economia, a um outro mundo, que a gente pertence à cidade de Deus e não à cidade dos homens. Essa é a cidade autoafeiçoada. Nós somos a cidade de que encontrou um bem maior do que o nosso próprio self, o nosso próprio ego. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, o exemplo clássico de como a gente deve andar na cidade dos homens em direção à cidade de Deus. Não há melhor exemplo do que Abraão. Claro. E vocês vão ver como Abraão sobrevivia nas suas peregrinações. Hebreus 11, verso 8, veja aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, sim, irmãos, a gente é chamado, Deus nos chama. Quando chamado, ele obedeceu. Primeira coisa, obedecer. Com qual finalidade? Para ir para um lugar. O cristão é chamado a fim de ir para um lugar que ele deve receber como herança. E partiu. E ele partiu sem saber para onde ia. Irmãos, o cristão é assim, ele é chamado para partir, para ir a um lugar que ele não sabia, e a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não tem noção, a gente tem vislumbres, a gente não sabe, e a gente caminha. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa. Observe, ele está andando no território da promessa, mas ele andava como se fosse uma terra estranha. Assim é a mesma coisa conosco.
Os irmãos que são mais antigos da igreja sabem a nossa teologia aqui, por isso que ela se chama esperança. Irmãos, nós como igreja não acreditamos que essa terra vai ser destruída e a gente vai morar num céu tocando harpas. Nós acreditamos que está em Apocalipse 21. Quando João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, então nós acreditamos que ao invés de irmos ao céu, é o céu que virá até nós. E Deus restaurará essa terra e colocará essa terra em perfeitas condições para acolher o seu santuário celestial e a sua cidade que não foi feita por mãos humanas. Isso muda completamente o nosso paradigma, e muda porque que nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, e não vamos nós ao teu reino. E por que isso muda o paradigma? Porque isso muda a nossa expectativa e a nossa relação com o mundo presente. Porque a criação de Deus está sendo selada e preparada para receber um novo céu e uma nova terra. Isso muda o modo como a gente faz missão, muda inclusive a nossa percepção de Abraão, que era um homem que andava na terra da promessa, mas como se andando em terra estranha. Você já parou para pensar sobre isso? Que você está andando na Belo Horizonte terrena, temporal, e que essa Belo Horizonte um dia vai ser transformada, e vai ser adaptada, esses territórios aqui vão ser adaptados, restaurados, e perfeitamente acomodados para receber o céu do Senhor. Isso muda completamente a minha percepção sobre o tempo presente. E era isso que movia Abraão. Abraão andava na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com seus herdeiros, Isaque e Jacó. Porque, verso 10, atenção, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Como que eu ando na cidade dos homens? Como quem aguarda a cidade que Deus inaugurou. Eu ando assim. Eu vou me apegar? Não. Vou receber com ações de graça o que é bom? Sim. Vou testemunhar o Evangelho? Certamente. Por qual razão? Para convidar o maior número de pessoas para fazerem parte dessa cidadania. Que aquilo que elas estão buscando na cidade dos homens, Deus tem 1000 vezes mais na sua cidade divina. E muito melhor. Tudo que tem de bom na cidade é um vislumbre, é um antegosto, é um pré-anúncio daquilo que virá. Então, se as pessoas gostam da arte, da beleza, gostam do prazer, gostam do entretenimento, elas precisam ir para uma cidade melhor. A propósito, elas precisam ser eternizadas para desfrutar daquilo que Deus tem para elas pela eternidade. Para ter tempo, né, gente? Para desfrutar do negócio, né? Você tem que ser eternizado, porque o negócio é tão bom que você tem que ser imortal para viver o que Deus tem para você pela eternidade. Meu irmão, isso muda como eu olho para a cidade. Eu olho para a cidade igual Abraão, como intercessor, como evangelista, como profeta, como sacerdote. Lembra do universal sacerdócio dos santos da Reforma Protestante? É isso, o sacerdócio. O meu trabalho é de excelência, a minha compaixão é de excelência. E quando eu estendo a mão para uma pessoa faminta, o que está por trás disso? Qual a diferença de um prato de comida entregue por um não cristão e por um cristão? Sabe qual é a diferença? É o tempero? Não, é tudo igual, gente. Supostamente tudo igual. Arroz, feijão, carninha lá. Tá. A diferença não é essa. A diferença está no que te move a fazer isso. E o que move um não cristão. O que move um cristão ao entregar um prato de comida para uma pessoa em necessidade é que um cristão está dizendo para aquela pessoa, olha, estou te dando esse prato de comida. Isso poderia ser, isso é um exemplo, né? Podiam ser vários gestos de amor. Eu estou te dando esse prato de comida, porque um dia virá em que Deus fará cessar toda fome. É isso que nós sinalizamos. Todas as vezes que um cristão faz um bem para além dele mesmo, que ele já passou essa fase infantil de ficar auto-entretido com as suas demandas internas, e ele descobriu que existe um mundo lá fora e uma história muito maior do que a dele, é isso que acontece. A gente começa a amar. Você começa a doar. Você começa a se compadecer. Você começa a ser generoso. Você começa a sinalizar o amor. Você começa a olhar para fora. Você começa a fazer arte. Você começa a fazer coisas belas. Você começa a perceber que o seu dom não é para você se realizar, é para enriquecer a vida do outro. Você começa a se ocupar da cidade, se ocupar da vizinhança, se ocupar da família. Você começa a se ocupar ativamente de coisas que são muito maior do que a sua pauta privada de felicidade. Mas para fazer isso, meu irmão, Deus tem que te salvar de uma falsa economia do amor próprio para a economia que ama a Deus como o supremo bem. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Verso 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas.
confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Por quê? Porque, leia aí, porque lhes preparou uma cidade. Que coisa maravilhosa. Construam casas, meus irmãos. Alugue uma casa, abra sua mesa, chame os vizinhos, fale da boa nova. Como o pastor Pipe pregou ontem, eu costumo dizer isso. A gente fica às vezes estudando estratégias mirabolantes para poder alcançar a cidade, evangelizar e tal. A gente pode inclusive usar boas estratégias, nós estamos para fazer uma aqui na igreja de evangelismo. Mas o ponto central é, se tem uma coisa, meu irmão, que é um escândalo na sua evangelização, é quando o seu amigo ateu, cético, cínico, que fica zoando dos evangélicos, olha para você e vê em você integridade entre o que você anuncia e o que você vive. Tem poucas coisas que são mais evangelísticas, adivinha? Mais do que você ser um cristão. Poucas coisas são mais evangelísticas do que isso. Qual é a mega estratégia plus master para alcançar as nações? Ser cristão. Olha que coisa mais óbvia. Ser cristão. Ser uma pessoa afetada pelo Evangelho. Gente afetada pelo Evangelho evangeliza. Gente afetada pela boa nova anuncia boas novas. Gente cheia de Deus anuncia Deus. Se você está vazio de Deus e cheio de carências, demandas, que não correspondem à vontade de Deus, o que você vai anunciar? Nada. Você vai querer que todo mundo te sirva. E vai devorar todas as relações que estão ao seu redor. Mas se Deus fartar o seu coração da boa nova, se o seu coração for ferido pela palavra de Deus, como dizia Agostinho, para variar, e isso te ferir, você vai amar. Você começa a enxergar as coisas para além de você mesmo. Então a cidade precisa disso. Casem, tenham filhos, vivam uma vida comum, encontre com os amigos, com os colegas, com os pais dos coleguinhas do seu filho na escola, vivam uma vida comum. Procure a paz da cidade, é o que está aqui no texto, procure a paz da cidade. E o Evangelho é uma mensagem de paz, um testemunho do amor de Deus para uma cidade que carece desse amor. E para encerrar, eu quero citar um trecho de Apocalipse 21. Eu citei o Apocalipse 21, verso 1, na minha pregação sobre o último capítulo de Êxodo. Mas agora eu quero citar Apocalipse 21, no verso 22. Que é uma descrição da cidade vindoura. E é sensacional imaginar que a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Na verdade, é uma cidade-jardim, porque o texto diz que no meio dela está a árvore da vida. Que legal, vamos ter uma cidade-jardim no final dos tempos. Sim, irmãos, a cidade-jardim é um sinal dessa combinação entre produtos da cultura e os produtos da criação. Essa combinação orgânica e inorgânica. É a arte, é a treliça e a videira. É o que nós fazemos com o que Deus faz. É essa combinação misteriosa entre a riqueza das nações e aquilo que Deus colocou no mundo. Apocalipse 21, verso 22 diz João: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol e nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Você não vai pagar semig nunca mais. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Igor, vai ter reis? Sim, irmãos, teremos reis, nações, povos. Teremos cultura, porque a riqueza das nações é a riqueza cultural, são os tesouros, é tudo aquilo que as nações empreendem. E aí a gente pode desdobrar isso na nossa imaginação, tecnologia, ciência, beleza, arte. O mundo, irmãos, vai ser agitado com a glória de Deus. O mundo novo vai ser belíssimo. Irmãos, se nós tivéssemos o vislumbre que Abraão teve, porque ele vislumbrou, o texto diz como que acenando. Sabe aquela cena lá de Nárnia, quando o Ripship passa pelo mar e vai para a terra de Aslan, que fica aquela ondinha, você fica querendo olhar por cima da onda. A gente vê a terra como que acenando.
E olha o que diz aí: as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória, e os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, não há o que temer. E lhe trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela nada que seja impuro, e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que maravilha! Vamos orar ao Senhor. Peça a graça a Ele. Peça a graça ao Senhor para que você seja intencional na cidade dos homens, como cidadão da cidade de Deus. Compaixão, reconciliação, misericórdia, entrega, doação, amor, serviço. Essa é a nossa tarefa. Essa é a agenda do povo da cidade de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor nos disse aqui hoje. Que o Senhor transforme a nossa igreja numa igreja da cidade, ou das cidades. Oramos por Belo Horizonte, porque a Tua palavra nos ensina aqui que nós deveríamos orar pela paz da cidade, porque nela nós encontraríamos a paz. Oramos para que o Senhor pacifique Belo Horizonte, pacifique a região metropolitana, que o Senhor pacifique essa cidade, que o Senhor leve graça aos desesperados. Oramos pelos eleitos do Senhor nessa cidade. Oramos por aqueles que o Senhor quer salvar. Oramos para que o Evangelho chegue até elas. Oramos para que cada irmão dessa igreja, cada cristão ligado a essa igreja e outras igrejas dessa cidade, sejam enviados como missionários, como evangelistas, como anunciadores de boas novas na vida comum, como na igreja primitiva, Pai, que grande parte da missão acontecia assim, na vida comum, nos relacionamentos comuns. Ó Pai, em gente que busca a paz dessa cidade que carece do Senhor, que tem suas complexidades, suas belezas, tem os seus ressentimentos, mas também tem as suas gratidões. Igreja que carece, anunciaram a boa nova também a essa cidade. Igreja que precisa ser enviada. Nos envie, Senhor, como um povo que se compadece dessa cidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia do Senhor, meu irmão.